Olá, galera. Meu nome é Raul e está começando mais um Descomplicando a Espiritualidade. E hoje com um tema muito legal: auxílio espiritual. Muito bem, esse é um tema que pode dar muito pano para manga, mas eu acho muito interessante a gente trazer essa reflexão. Afinal de contas, a gente coloca muitas expectativas diante do invisível e do que pode ou não pode acontecer na nossa vida. Então, acho legal a gente discutir isso um pouquinho. Quando a gente fala sobre auxílio espiritual, o que que vem na mente de vocês? Mentores, guias, anjos, qualquer benfeitor espiritual de qualquer religião pode surgir na sua mente nesse momento. Mas como que é a ajuda deles? Talvez aquela meio hollywoodiana de um ser lindo, brilhante, loiro, alto, que vem, que ajuda. E aí dessas ajudas, o que que a gente pensa? O quê? Que eles vão vir retirar aquela dor do nosso joelho com a mão, ou então segurar aquela vaga no supermercado para a gente estacionar o carro. Coisas meio que assim, às vezes, né? A gente sempre ouve o pessoal falando: ai, graças a Deus que eu consegui essa vaguinha, graças a Deus que minha dor deu uma passadinha. O mecanismo que se usa para um auxílio espiritual, ele é bem diversificado. No entanto, o mais importante aqui é o quanto se pode ou se deve fazer por aquela pessoa. Vou explicar. Antes de mais nada, quero ressaltar uma coisa muito importante. As ideias criadas aqui nesse canal, elas servem para você elaborar um raciocínio. Nada é fixo ou imutável. Então, eu não estou aqui para reverberar nenhum tipo de preconceito, apenas criar uma ideia, um raciocínio diferente para que a gente possa pensar junto e assim ampliar os nossos horizontes e não delimitá-los. Muito bem, para fazer sentido, vamos criar aqui uma linha de raciocínio bem didática, lembrando que a razão pela qual todos estamos encarnados aqui é evoluir. Sendo assim, é criado todo um roteiro encarnatório para que o indivíduo venha, passe por experiências e aprenda através delas. E assim traga de volta essas lições aprendidas de volta para a sua consciência una. O processo da vida de cada um, ele é muito singular e as lições aprendidas aqui também. Então, o recorte e a forma como cada um enxerga uma dor, um problema, um sofrimento, ele é muito particular. Afinal, o que a gente pode chamar de dor aqui pode não ser dor para o outro e vice-versa. Então, cabe sempre um pouquinho de empatia, ok? Quando passamos por algum processo de dificuldade, essa dificuldade serve para nos fazer aprender. O problema, quando ele nos barra, ele nos obriga a superá-lo. É como se fosse um chefão de um joguinho de videogame. A gente passa por toda aquela fase e chega o chefão. A gente precisa superar o chefão para mudar de fase. É a mesma coisa. Então, muitas vezes, a dor faz parte do processo de aprendizagem. E aí vem a reflexão: se a espiritualidade viesse e retirasse todas as dores que a gente tem na nossa vida, quando que a gente ia aprender? Ou melhor, para que serve esse processo? Então, eles tomam muito cuidado para não retirar da gente a oportunidade de aprender e, principalmente, o mérito do aprendizado. E, de novo, cabe ressaltar que a dor, ela não é fundamental para o aprendizado, mas ainda é a linguagem mais comum para o nosso processo evolutivo. No entanto, não significa que a gente sempre irá necessariamente aprender pela dor. Muitas vezes a observação já é o suficiente para algumas pessoas. Quando estamos vivendo aqui encarnado, muitas e muitas vezes os nossos pedidos são materiais. Já pararam para avaliar isso? Ai, Deus, eu preciso tanto de dinheiro, quero tanto ganhar na loteria, quero viajar, quero férias, quero curtir com os meus amigos. Ou então, normalmente, no âmbito da saúde. Deus, por favor, tira essa minha dor lombar. Pediu a pessoa que passou o dia inteiro sentada errada. Ai, pai, cuida do meu colesterol e da minha diabetes. Pediu o outro enquanto comia um McDonald's. Enfim, dá pra perceber que se Deus tirar da gente aquilo que nos faz mal, a gente desencarnaria, né? É engraçado, mas é um pouco triste também, porque é difícil e demorado da gente perceber que muitas vezes nós somos o causador dos nossos problemas. Mas isso também faz parte do processo de aprendizagem, relaxa. Quanto mais a gente percebe os nossos defeitos aqui, mais a gente facilita o processo da espiritualidade, tá? Então, o recado da espiritualidade é: ao notarem um problema em vossas vidas, avaliem honestamente qual é a sua parcela de culpa nela. Tá, mas vamos voltar ao tema de auxílio espiritual. Como funciona isso? Se a gente pensar em hierarquia espiritual, existem várias delas, existe toda uma estrutura.
Cada olhar de cada filosofia, religião, vai ter uma forma de pensar. E tá tudo certo. Eu não vou aqui ficar falando de cada uma delas. O que eu vou elencar é um raciocínio sobre o todo, de uma forma simples, tá? Se a gente pensar nos mentores, guias, anjos, nos espíritos superiores, a gente pode definir assim: quanto mais consciência de si e do todo aquele espírito tiver, maior é o grau evolutivo dele. Quanto mais evoluído ele for, maior é a sua responsabilidade. Assim como a gente no plano físico. Por exemplo, se você sabe primeiros socorros e de repente alguém cai ali passando mal, você tem uma responsabilidade ali maior do que as outras pessoas, pelo simples fato de saber o que fazer. Pode ser que você tenha dúvida, ansiedade e até medo, mas a responsabilidade que lhe cabe é sobre o ajudar. E aí, depois de hierarquia, vem as nomenclaturas. E as nomenclaturas, elas vão variar de acordo com a linha espiritual que você segue. Então, a gente pode chamar mentores, os espíritos no kardecismo, guias, os espíritos na Umbanda, anjos, os espíritos das religiões cristãs ortodoxas, como o catolicismo e até mesmo a evangélica. Mas também existem as criaturas místicas, as fadas, os gnomos, tudo isso são nomenclatura da mesma coisa, de certa forma. Lá no astral não há limitações como existem aqui no plano físico. Quando a gente reencarna, somos inseridos em uma família e permeados por uma cultura. E nessa cultura pode ser que aquela religião ou essa religião seja a destacada no seu âmbito familiar. Sendo assim, você vai olhar as coisas sob a ótica daquela sua religião. Tá tudo certo. O importante aqui é a gente exercitar um outro olhar, ou ainda lapidar o olhar que a gente já possui. Ampliar, galera. Aqui não é limite, aqui é ampliação. Então você percebe que a estrutura dos amigos espirituais, eles vão estar inseridos em todos os recortes religiosos que a gente possui aqui na Terra. O olhar deles é amoroso, eles estão aqui para nos auxiliar, para a gente passar por esse processo e evoluir, se aproximando um pouquinho mais deles e se aproximando um pouquinho mais de Deus. E aí, nessa hora, eles trabalham com a nossa consciência limitada aqui encarnada, e não o contrário. A gente tende a acreditar de que quando está encarnado, a gente pede alguma coisa e se ela não acontece da forma que a gente quer, a gente não está sendo ouvido por Deus. Ou ainda, a gente olha para o outro sofrendo alguma consequência, alguma situação ruim e acredita que é uma punição também. E a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma de pobre, sofredor, está sendo maltratado ou castigado por Deus, e a pessoa rica e bem-sucedida está sendo abençoada por Deus. Vamos quebrar um pouquinho esse paradigma. Uma coisa não tem relação com a outra. As manifestações e os auxílios acontecem de acordo com a sua crença naquilo que você tem fé. Por exemplo, na Umbanda se acreditam nos guias, os caboclos, os pretos velhos, os exus. Na Wicca se acredita nos elementos da natureza. No kardecismo se acreditam em mentores espirituais, normalmente os mais calmos, que falam manso. Não importa muito aqui. Eles vão se manifestar e trabalhar de acordo com o recorte daquilo que a gente acredita. Por que que eu bato nessa tecla? Porque muitas vezes a equipe espiritual que auxilia um ou outro é a mesma. A galera espiritual simplesmente veste uma roupagem diferente para cada um que precisa daquela informação daquele jeito. Então, um amigo espiritual vai auxiliar uma pessoa que acredita, que é devota a um santo. A pessoa está sempre orando para aquele santo. Os amigos espirituais vão ver aquilo ali e vão se manifestar de acordo com a forma como aquela pessoa acredita dentro das possibilidades cabíveis. A mesma coisa dentro da Umbanda e do kardecismo. A equipe espiritual é a mesma, muitas vezes. Ou seja, no terreiro é um preto velho, Joaquim de Aruanda, e no centro espírita ele pode ser ali manifestar como Bezerra de Menezes. Parece um absurdo quando a gente fala isso, mas porque o nosso olhar limitado tende a classificar uma coisa ou outra. Eles, do outro lado, nem dariam nome se não fosse necessário. A criança, por exemplo, que é criativa e não tem limites e barreiras, ela acredita em tudo, ela está com o lúdico dela muito ativo. A espiritualidade consegue se manifestar de diversas formas e auxiliar aquelas crianças. Ou vem como gnomo, ou vem como uma outra criança qualquer, ou vem como alguma coisa que a criança ia se sentir à vontade. Quem aqui conhece alguma criança que tem amigo imaginário ou que já conversou com gnomos, fadas e etc? Coloca aqui no comentário pra gente. Agora, quando a pessoa ela é evangélica, por exemplo,
exemplo, Testemunho de Jeová ou alguma outra religião que não tem crença da manifestação espiritual de alguma forma mais contundente, ela não vai acontecer. Ela vai acontecer por inspiração, o que eles chamam de manifestação do Espírito Santo ou coisa do tipo, percebe? Os espíritos são muito amorosos, flexíveis e sábios. Ah, mas eu preciso abrir um adendo aqui. Ainda que eles são extremamente flexíveis e cada equipe pode trabalhar em vários lugares, os espíritos também possuem afinidades, assim como a gente. Então, podem haver espíritos que prefiram trabalhar dentro de uma linha ou outra. Isso é bem comum. Galera, agora eu vou comentar aqui uma coisa que eu senti muita dificuldade no começo para entender e aceitar esse processo. Como que a espiritualidade nos ajuda? Porque eu ficava incrédulo com a permissividade. Falava, caramba, galera, por que que vocês não colocam consciência em todo mundo para a gente evoluir? E aí eles falavam que era como presentear alguém com um tijolo. Se não houver inteligência e consciência desperta para olhar para aquilo e ver uma funcionalidade, ela vai descartar porque de nada vai servir. Agora, quando há inteligência e consciência, a pessoa vai guardando todos os tijolos que vai recebendo e vai construindo ali a sua casinha. O que que isso quer dizer? Que cada um tem o seu momento. Não dá para apressar. E aí foi quando eu comecei a dar aula para crianças e fui perceber nesse processo de aprendizado. A gente dá a mesma aula para crianças e cada uma aprende em um momento. Vai ter aquelas 5, 10 que aprendem assim, vai ter outras que são mais lentinhas, vai ter outras que precisam de vários exemplos, auxílio, atividade extra. Assim como a gente na vida, vão ter pessoas que vão aprender as lições muito rápido, sem sofrimento, e vão ter pessoas que precisam sofrer um pouquinho mais para aprender aquela mesma lição. Lembra? Tá todo mundo no processo de aprendizagem. Maturidade, inteligência e consciência são os fatores que determinam nossa evolução na Terra, e isso requer tempo. Muito bem, novamente eu abri o tema para os amigos mais próximos que gostam muito de falar sobre isso. Eles me trouxeram várias perguntas que eu estou tentando encadear aqui para fazer esse vídeo. Eu montei um Instagram, então a partir de agora eu vou colocar os temas previamente por lá e aí vocês podem me ajudar fazendo perguntas e levantando ideias para a gente poder montar os vídeos daqui para frente. O Instagram se chama descomplica.espiritualidade. Galera, perdoa, eu não consegui colocar o mesmo nome do canal porque tem muitos caracteres, eu não sabia disso. Enfim, muito bem, vamos à primeira. Guias e mentores são iguais? Como cuidar de cada um deles? Eu comecei por essa aqui porque eu achei interessante a gente relembrar o conceito falado anteriormente. Guias e mentores são nomenclaturas de religiões diferentes para se definir o mesmo ser. O que acontece é que tem roupagens diferentes e cada um vai trabalhar conforme prefere dentro da religião. E se você não tem uma religião definida, eles vão se apresentar se houver necessidade ou se houver alguma razão específica, da forma como eles se sentem mais confortáveis. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma trava quanto à religiosidade ou nomenclaturas específicas. Então, quando eu converso com algum mentor, eles podem aparecer de diversos nomes e para mim tanto faz. A segunda parte da pergunta era como cuidar desses mentores ou guias. Eu acho que a gente cuida muito bem quando a gente não dá dor de cabeça para eles. Brincadeiras à parte, algumas religiões ensinam que a gente precisa cuidar dos nossos mentores. Mas eu não vou entrar muito no âmbito religioso aqui, não. Eu vou me ater a dizer que a gente pode cuidar deles criando vínculo. Pensem que tudo o que acontece dentro das religiões são alegorias para que a gente faça a mesma coisa de forma consciente fora delas. Então, criar vínculo com esses seres é a forma mais pura e honesta de evolução e cuidado que a gente pode ter, pautado na conversa e no amor. O que é ajuda para os mentores? Acredito que ajudar é auxiliar no processo de aprendizagem e não resolver os problemas. Exemplo, se você está triste, negativo, se sentindo mal, poluído energeticamente, eles vão te ajudar, eles vão te limpar de alguma forma, mas você precisa correr atrás de entender como esse processo ocorreu. Porque a aprendizagem aqui está em cuidar da origem que causou a coisa e não remediar com os sintomas. A gente precisa ir na fonte. Isso é aprendizagem. Senão, o que que acontece? Você está sujo, carregado, triste, denso, você vai falar com a espiritualidade te limpa, você está limpinho, você vai lá e continua se sujando. É a mesma coisa de você pega um porquinho que mora num chiqueiro, dá um banho nele, deixa ele limpinho e devolve ele pro chiqueiro.
ele vai se sujar de novo. E um recado para aquelas pessoas que vão na Umbanda conversar com os guias, ou então no kardecismo passar pelos mentores no atendimento fraterno, o pessoal costuma ficar bolado pela forma indireta que eles falam as coisas. Mas aceitem e reflitam em tudo que é dito para vocês, porque eles têm que ter o cuidado de apenas apontar a direção e não pegar na direção e dirigir para vocês, porque quem tem que percorrer o caminho são vocês. No caso, somos nós. Como podemos nos comunicar e recorrer à ajuda dos mentores? Para ocorrer a comunicação com espíritos, é preciso vestes brancas, muitas velas, sal. Brincadeira, galera. É só abrir a boca, é só você falar o que tem no seu coração. Assim como vocês fazem numa oração com Deus. É só vocês conversarem com eles. Ai, mas eu não sei o nome deles. Não importa. Mentaliza alguém que te ama muito e simplesmente converse. Recorrer à ajuda deles é apenas estar disponível para receber o auxílio deles. Muitas vezes ela vem por intermédio de terceiros, uma frase de um amigo, de um familiar, do chefe, de repente. A gente está ouvindo uma música, aquela frase bateu certinho, uma fala na TV. A gente só precisa ter os olhos abertos para discernir ajuda. Mas assim, tudo bem se a gente não notar que foi ajudado naquele momento. Eles não ligam. Próxima pergunta. Podemos receber a energia dos nossos mentores? Podemos não, galera. Recebemos. Eles que são os insistentes que estão sempre vibrando por nós, torcendo e acompanhando. Sempre que estiver em oração, agradeça a essa equipe espiritual invisível que está sempre torcendo por você. Eles são excepcionais. E o quanto que eles podem fazer pela gente? Eu diria que muita coisa, mas é realizado somente puramente o necessário. Então eles são muito pacientes, observadores e ficam ali olhando a gente burrinho batendo a cabeça e também sofrem por ver que a gente não tá aprendendo alguma coisa. É dolorido para eles também, mas eles têm a maior paciência do mundo. Acho que é uma virtude obrigatória para se adquirir esse cargo lá. Mas assim, alguns exemplos das coisas que ocorrem corriqueiramente são limpezas energéticas, infusão de fluidos, implantação de pensamentos edificantes. E respostas mais diretas também dependem de acordo com cada pessoa, cada mediunidade, que se você não consegue ouvir diretamente ou perceber diretamente a presença ali de algum espírito te auxiliando, eles podem tentar usar terceiros, como eu falei, músicas, pessoas, algo que vá fazer cair a ficha para você. Ah, e aqui cabe uma curiosidade interessante sobre a espiritualidade. Quando a gente fala de espíritos e aprendizagem, a gente sempre acha que quando é espírito, ele é sempre mais evoluído. Não é bem assim. Muitas vezes os espíritos também aprendem com a gente. Como assim? Quando chegamos a certas conclusões mediante situações que a gente passa, agimos de certa maneira, existem irmãos que estão ali nos observando e estão assimilando as lições que a gente também aprende, pois eles estão ali no mesmo nível que a gente. Igual quando a gente assiste um filme, uma novela, a gente não precisa passar por certas experiências e trauma que o protagonista está passando para entender que aquilo que aconteceu é ruim. Logo, eles também aprendem dessa forma. Mas aqui eu estou falando da espiritualidade em geral e não dos nossos mentores. Eles estão sempre num cargo evolutivo maior que o nosso. Eles têm o poder de alterar o nosso curso aqui na Terra? Olha, a resposta depende. Depende do que você considera alteração de curso da vida. Depende do que foi acordado, depende do nosso merecimento. Depende. Tudo que for de livre-arbítrio não será alterado. Por exemplo, você veio planejado para ser um enfermeiro, mas no meio do caminho resolveu ser encanador. Tá tudo bem. Era para você viver 80 anos, mas você teve uma situação difícil ali e de repente viciou em drogas, encurtando o seu processo encarnatório em 30 anos a menos. É uma pena, eles vão tentar te influenciar para você sair, mas normalmente problemas com drogas são muito sofridos. Então, eles aceitam as escolhas que vocês tomaram para a vida, mesmo com muito pesar. Se você tem uma vida equilibrada e saudável, eles podem auxiliar vocês a evitarem situações das quais vocês não precisam passar. Aquilo não vai agregar em absolutamente nada no seu processo de aprendizagem ou no seu ciclo encarnatório, mas tudo também se relaciona de novo com o merecimento. Por exemplo, algo que vocês provavelmente já devem ter passado. Estão andando na rua e vocês iam virar aquela esquina e sentem uma sensação ruim, resolvem ir reto, fazendo um outro caminho. Ou vocês iam aquele dia fazer uma coisa e decidem não fazer mais. Essas coisas ocorrem por mérito e por não haver necessidade de vocês sofrerem ou passarem por alguma situação que não vai trazer nenhum benefício para vocês. Agora, um adendo muito importante. Não se martirizem se algo não saiu como vocês imaginaram, ou se vocês passaram por algum incidente ou transtorno muito complexo. Se aconteceu, aceitem e procurem passar pelo processo. Lembra, poderia ser muito pior.
mas a gente não vai ficar sabendo disso. Os mentores são os mesmos desde que nascemos ou isso muda durante a vida? Depende de cada um. Normalmente, um mentor, ele segue com a gente por diversas vidas. Não dá para falar, determinar que são ou não são os mesmos, porque está todo mundo em processo evolutivo. Então, eles também estão. De repente, eles vão passando por uma nova jornada e algum outro mentor fica para nos auxiliar nesse processo. Mas sim, existem muitos casos que os mentores permanecem com a gente por muitas e muitas vidas. Ah, mas tem uma coisa interessante aqui. Existe aquele mentor da nossa vida que permanece com a gente por muito tempo, mas também existem os mentores de tarefa. Vou falar disso na próxima pergunta. Quantos mentores e guias nós temos? Alguns. Não há um número específico, mas lembre-se, existem o mentor das nossas vidas e existem os mentores de tarefa. Esses são os que ligam fundamentalmente para o nosso trabalho. Se você realiza trabalhos de cura, mexem com a espiritualidade, isso se intensifica ainda mais. Por isso a necessidade de estudar, se autoconhecer e dominar suas emoções. Pois quanto mais você se lapida, melhor instrumento você se torna para o bem. Porque se você começa a firular, enganar e mentir, eles simplesmente se afastam e buscam outra pessoa que possa executar o trabalho para dar continuidade. Como é criada essa afinidade entre encarnado e mentor? É algo muito legal e bonito. As histórias entre cada um são singulares. Estou falando aqui de forma simples e generalista para a gente ter uma noção. Mas muitas vezes nossos mentores são seres que já contracenaram conosco nesse teatro da vida. Tiveram um pouco mais de inteligência em algum momento e evoluíram um pouco mais rápido. E você percebe o carinho e amor quando eles voltam e permanecem aqui nesse planeta para nos ajudar. Legal, né? Eles podem ter sido familiares, amigos, amantes, inimigos, não importa muito o papel, mas já contracenaram com a gente. Há também aqui a afinidade energética. O laço que é criado quando o mentor vê ali potencial de trabalho. Lembra que eu falei dos mentores de tarefa? Quando o encarnado executa um trabalho importante, ali se estabelecem novos vínculos para se realizar aquela tarefa da melhor forma possível, seja ela espiritual ou não. Se você é um dentista, que seja o melhor dentista para os seus pacientes. Logo, se você se coloca à disposição, a espiritualidade irá te inspirar para você fazer seu trabalho cada vez melhor. Isso em qualquer tipo de trabalho ou tarefa. Muitas vezes eles não ligam muito para quem somos, mas para o serviço que estamos desenvolvendo. Vamos saber quem é o meu mentor. Muita gente, quando começa a estudar a espiritualidade, desenvolver um pouco o seu lado mediúnico, nas primeiras percepções ou contatos com eles, já querem nome, CPF, endereço e tudo mais. Eles não estão nem aí para isso. Eles querem apenas que se estabeleça a conexão. Sabe por quê? Existe um termo chamado falange. Isso existe em qualquer estrutura espiritual religiosa. É assim: quando o espírito está apto a trabalhar em auxílio dos encarnados aqui na Terra, eles vão passando por alguns estágios e vão sendo alocados em algumas tarefas. Quando essas tarefas possuem um intermédio de um ser humano, que a gente chama de médium, esses mentores adquirem um nome de tarefa. É mais ou menos, para quem assistiu o filme, como se fosse a Barbilândia. Todos os personagens são diferentes, mas todos são Barbie. Todas as bonequinhas são diferentes, mas todas são Barbie. Da mesma forma com os mentores. Por exemplo, vamos falar de Bezerra de Menezes. Ele, há muito tempo atrás, quando começou a trabalhar e adquiriu notoriedade nos processos de cura que ele fazia, com isso foi criada então uma falange de Bezerra de Menezes. Ou seja, Bezerra de Menezes continuou a evoluir e o seu processo e a sua consciência foi expandindo e as suas responsabilidades foram aumentando. Logo, ele não podia vir e se manifestar em um médium aqui ou ali ou acolá. Então, é criado uma falange onde outros espíritos se inserem nesse mesmo trabalho e todos assumem aquele nome dali em diante. Então percebam que aqui não tem a vaidade do nome pessoal daquele espírito, e sim a roupagem que ele está vestindo para fazer aquele trabalho. E assim também vale para a Umbanda. Por exemplo, existe o Caboclo Tupinambá. Aquele nome é a falange dele, onde outros espíritos vestem a roupagem de Caboclo Tupinambá para executar uma tarefa, cada um na sua individualidade, seguindo o mesmo propósito do Tupinambá. Sendo assim, quando a gente já quer saber de antemão o nome do mentor, percebe que é um pouco irrelevante? Eles trabalham muito para eliminarem essa vaidade de ter a sua assinatura específica, para poder trabalhar pelo propósito.
e não individualmente. E a gente, quando está começando, a gente quer a individualidade e eles não estão aqui para isso. Mas assim, perceba que quando você está começando a se conectar com os mentores, existe uma relação que está se criando conscientemente nesse momento. Ela já existe de outrora, mas agora você está consciente desse processo. Então ele é novo. Você precisa começar devagar para ir ganhando um pouquinho mais de intimidade e a coisa ir escalando. Querem ganhar mais intimidade com os mentores de vocês? Conversem com eles. Não busquem intermédio de terceiros para conversar com o seu anjo da guarda, o seu guia, o seu mentor, aquele que está ao seu lado sempre. E para finalizar, porque esse vídeo já está ficando enorme, vou dar uma dica de como a gente pode pedir auxílio para eles. Antes de pedir algo que se queira, peça auxílio e sabedoria para se aprender aquilo que precisa. Não tenha medo de conversar com eles. Não acredite que precise qualquer ritual para intermediar a conversa entre você e eles, entre você e seu mentor. Saiba que é sempre um laço de amor profundo e de carinho. E lembra que eles sofrem de ver a gente sofrer também. Mentor não gosta de reclamação sem ação. Então peçam sabedoria para agir da melhor forma possível. E uma coisa que eu aprendi com eles é, não sofram calados, desabafem, conversem, peçam ajuda. A espiritualidade aguarda impacientemente a movimentação de vocês em pedir auxílio verdadeiro. Eles não vão agir se você não se manifestar. E é isso, galera. Mais um vídeo enorme. Espero que vocês gostem. Me sigam no Instagram, descomplica.espiritualidade. Mandem dúvida, críticas, sugestões. Vamos interagir. Não esqueçam de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever, galera. É muito importante vocês se inscreverem nessa primeira etapa do meu canal. E não esqueçam de compartilhar com alguém que vocês consideram que essa informação vai ser útil e relevante. Muito obrigado e tchau, tchau.